Amém, irmãos? Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. A ministração de hoje, irmão, vai falar sobre como posso ser constante na minha vida espiritual. Já falei o tema. Então, irmãos, abram a sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 19. Já deixa aberta a sua Bíblia aí. No capítulo 19, a gente vai ler o verso 3 e o verso 6. Mas antes da gente ler essa referência, eu quero contar resumidamente a história do povo de Israel. Então, essa história ela começa ali, né, com Abraão. O Senhor chama Abraão, então sai da tua terra, da tua parentela e segue-me, porque eu vou lhe levar a uma terra que eu estou prometendo. Então, se Deus prometeu aquela terra, aqueles homens de Deus falaram terra prometida, porque foi algo que foi prometido para eles. Então, iniciou-se com Abraão. O Senhor chama Abraão para essa terra. Então venha que eu vou te levar para essa terra. E o que é que acontece? Aos 99 anos, Abraão ele tem o seu primeiro filho. Na verdade, o filho da promessa. Porque com 86 anos ele teve Ismael. Mas Ismael foi fruto da carne. Isaac, fruto do Espírito. Então foi Isaac, ele foi gerado com 99 anos. Abraão tinha 99 anos quando ele gerou Isaac. Olha só, Deus tinha liberado sobre ele a palavra. O cara tinha 99 anos e o processo foi muito rápido. Durante um ano ele já teve Isaac, ou seja, só teve 3 meses ali para gerar Isaac, né? Com Sara, que também já era uma mulher já velha, mas isso naturalmente. Mas Deus deu vigor para que eles pudessem gerar esse filho. Era um filho da promessa. E o que acontece? Isaac, ele gera Jacó, ou seja, ele tem um filho chamado Jacó. No Antigo Testamento, são 2 histórias que eu gosto muito. De Jacó, a história de Jacó, como a história de José, um dos filhos de Jacó. Então, Jacó, ele tem 12 filhos. Que aí, nesse momento, são dados às tribos, né? As 12 tribos. Para que você possa entender. Ou seja, Israel, inicialmente, não era um povo. Israel, ele começou com uma família. Por quê? Porque Jacó, tinha o nome Jacó, é claro, depois o nome dele foi mudado para Israel. Ou seja, não era inicialmente um povo, se tornou um povo, mas começou em uma família. A família de Jacó, a família de Israel. E aí o que acontece? A gente sabe a história de José. Se você não conhece, leia lá em Gênesis. Então o que acontece? José, ele foi alguém que decidiu viver aquilo que Deus tinha determinado para ele. Ele decidiu viver a vida de Deus, né? Aquilo que Deus tinha determinado para ele. O que acontece? Ele foi traído pelos seus irmãos. Ou seja, o intuito dos irmãos deles era de matar José. Mas o que aconteceu? Eles decidiram vender José, né, para um povo lá, ismaelitas, né? E esse povo ele acabou comprando José e levou ele e vendeu para o Egito. José não entrou no Egito de uma maneira gloriosa. Ele entrou como escravo e aí viveu servindo a Potifar. Depois foi preso, mas o que acontece? Na sua fase adulta, ele foi alguém que se tornou o governador do Egito. Naquela época que José foi levantado, né, como governador, até porque Deus tinha dado um sonho a Faraó e José interpretou esse sonho e ele não tinha visto outra pessoa mais sábia do que José. Claro que isso foi bênção de Deus. Nesse período houve uma seca ali na região, né? Em toda a região houve uma seca. Então só o Egito ele tinha mantimento suficiente para se alimentar e durante o período de 7 anos, como também a negociar os outros povos. Então o que acontece? Jacó ele manda os seus filhos ir lá no Egito para poder comprar mantimento para eles. Só o que acontece? Os irmãos de José têm um encontro com José. Até então eles pensavam que José realmente tinha morrido, mas eles nunca esperavam José como governador. Mas no momento quando eles foram para lá, tiveram esse encontro com José. E o que acontece? José manda chamar toda a sua família, seu pai, seus irmãos, todos os parentes, né, ali, filhos, sobrinhos, netos, servos também, animais, e trouxeram para o Egito, num lugar mais determinado, Gozém. Né? Então eles foram para essa região. E Jacó morreu, né, José também morreu, Faraó também naquela época tinha morrido, então foi levantado um outro faraó, e esse outro faraó não conhecia José, não conhecia mais a história de José. Então o que sucedeu? Esse novo faraó ele começou a escravizar o povo de Israel. Ele teve medo desse povo, medo do povo de Israel, porque eles estavam crescendo em grande número. E começou uma grande perseguição a esse povo. Começou a matar os homens, só as mulheres podiam nascer, os homens seriam mortos. Então esse povo começou a clamar.
esse povo começou a clamar pelo Senhor, clamou ao Senhor para que o Senhor pudesse libertá-los. Então o Senhor, ele ouve o clamor do povo, ele levanta um homem chamado Moisés para ser o libertador daquele povo, daquela nação. E algo extraordinário, irmãos, acontece na vida daquele povo. Aquele povo, ele começa a experimentar de provisão, de milagres de Deus. O Senhor, ele fala: com meu braço forte eu vou libertar o meu povo. Então coisas extraordinárias começaram a acontecer. Então vieram as 10 pragas, e o que é mais interessante é que aquelas pragas aconteciam ao povo do Egito, mas não acontecia no povo de Israel. Ou seja, o rio se tornou em sangue aos egípcios, mas para o povo de Israel a água era potável e podia beber. Vieram as lepras sobre o povo do Egito, e o povo de Israel estava ali sã, não tinha ninguém doente. O que é que aconteceu também? Veio a morte dos primogênitos dos egípcios, mas os primogênitos do povo de Israel não foram tocados, estavam todos vivos. E vieram também a morte dos animais do Egito, morreram, mas o povo de Israel estavam vivos. Ou seja, o Senhor agiu de uma maneira extraordinária a favor desse povo, até que Faraó ele manda que esse povo vá. Então, agora eu realmente despeço esse povo, que eles realmente vá servir ao Deus dele. Então eles saem, o povo de Israel sai, vão para o deserto com destino à terra prometida. Então o que é que acontece? Faraó, ele se arrepende, e aí o povo, ele se depara com duas situações. Diante dele estava o mar na sua frente, e atrás do povo estava o exército de Faraó. Deus, ele faz com que o mar se abra, e esse povo possa passar em terra firme, pisar em terra firme, enquanto havia duas paredes abertas ali para o povo passar. E depois esse mesmo povo, ele presenciou o exército de Faraó sendo devorado ou engolido pelo mar, sendo mortos ali, os inimigos de Israel sendo destruídos diante deles. Então o povo passa aí para o deserto e é guiado por uma coluna de nuvem durante o dia, para que viesse a ter sombra e ar fresco, ou se pudesse fazer esse percurso de uma maneira agradável. Vamos se dizer que o deserto era 50 graus, mas debaixo da nuvem era 23 graus. E o que é que acontece? Durante a noite havia-se uma nuvem, não era duas nuvens, é porque durante a noite elas se tornavam nuvem de fogo, para iluminar o caminho do povo e para aquecer o povo. E depois o povo começou a ter provisão do maná, começaram a comer o maná que o Senhor fazia descer do céu. Tiveram sede, o Senhor fez com que a água viesse jorrar da rocha. Depois o povo começou a reclamar do maná, e Deus mandou aves, e ali o povo começou a se alimentar de carne. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? O povo começou a ver essas provisões de Deus, esses milagres, algo que era visível ao povo. Então, entramos aqui em Êxodo 19, mais precisamente no verso 3 ao 6. Vamos ler o que é que a palavra de Deus está dizendo. Assim, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Verso 5: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, vós sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E verso 6: e vós me sereis um povo, um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que Moisés iria falar ao povo. Ou seja, no texto que nós acabamos de ler, Deus, ele estava fazendo uma aliança com o povo. Deus estava fazendo essa aliança e o povo topou, viu todos os milagres, e ele disse: se vocês ouvirem a minha voz, ou seja, o povo tinha que ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor. Então o Senhor faz esse pacto. Então o Senhor, ele fala, irmão, ao povo por meio de Moisés, que eles iriam se tornar reis e sacerdotes. Ou seja, a respeito do reino, de serem reis, eles iriam ter autoridade, eles teriam autoridade sobre aquele território ali, sobre todos os inimigos dele. Eles iriam exercer essa autoridade. E como sacerdote, ele ser alguém que iria ouvir a voz de Deus e poderia falar com o Senhor.
mas também tinha, irmãos, o trabalho sacerdotal, ou seja, eles iriam servir na casa do Senhor, ou seja, eles iriam ter esse privilégio, irmão, de conversar com o Senhor, assim como alguém conversa com um amigo, eles iriam ter essa liberdade de conversar com o Senhor. Então isso é maravilhoso, foi algo que Deus determinou na vida deles, que vocês iriam ouvir a minha voz, vocês iriam falar comigo, vocês iriam ter essa intimidade comigo. E aí você abre, você já passa aí para o capítulo 32 de Êxodo, que vai dizer o seguinte, nós vamos ler aqui do verso 1 ao 6, vai dizer o seguinte: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e a trouxeram a Arão. E eles o tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é o Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar, dizendo ele, e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a fogar. O que é que nós devemos entender aqui? Olha só, nós entendemos todos os trajetos, justamente para que a gente possa entender esse trajetório da vida do povo de Israel. Então o povo, ele viu tudo isso, ele pôde presenciar todos os milagres do Senhor. E o que é que acontece? Moisés, ele é chamado pelo Senhor para subir ao monte. O Senhor viesse a dar as tábuas da lei para Moisés, para que ele pudesse ali apresentar ao povo a aliança que Deus tinha feito com eles. Então o que é que acontece? Na percepção deles, né, na paciência deles, que talvez era bem pouca, não estou julgando, nós também muitas vezes somos, esse povo, ele fez um bezerro de ouro, ou seja, ele fez um outro Deus, ele fez um Deus para adorar. Durante 40 dias, como é que pode tão depressa o povo se desviar de Deus? O povo desviar-se do caminho no qual o Senhor determinou para que eles pudessem prosseguir. O Senhor tinha mostrado um caminho no qual eles viessem a caminhar. E durante 40 dias esse povo desviou seu coração dos caminhos de Deus. Deus tinha determinado, tinha feito a aliança, Moisés iria apresentar a ele essas tábuas da lei para mostrar os mandamentos no qual o povo viesse a obedecer. Mas o povo, ele acabou se desviando. A pergunta é para nós hoje: por que é que nós vivemos esse alto e baixo com o nosso relacionamento com Deus? Por que é que nós somos inconstantes em relação ao Senhor? Sabe, irmãos, muitas vezes, eu não estou dizendo que você está adorando um bezerro de ouro, mas muitas vezes o bezerro de ouro pode ser o dinheiro. O bezerro de ouro, ele pode ser a imoralidade sexual. E ele pode também ser a preguiça, irmão. Ou seja, o nosso bezerro de ouro pode ser a preguiça. Você talvez não esteja adorando o bezerro, mas você pode estar sendo alguém preguiçoso e oscilando o seu relacionamento com Deus e se tornando alguém inconstante. Da mesma forma que foi o povo. Uma semana eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejum, eu quero tudo. Vamos mudar o mundo, igual a música do Fernandinho. Vamos mudar. Então, você tem esse anseio, seu coração está queimando. Mas o que é que acontece? Na semana seguinte você some. Nem GPS te encontra. Entendeu? Uma vida de oscilação. Uma semana você quer Deus, semana você não quer mais nada, saber de nada. Você esqueceu de Deus e fez um bezerro de ouro para você adorar. Então nós somos, irmãos, pessoas que temos uma vida que oscila o tempo todo o nosso relacionamento com Deus. Ou seja, eu não estou falando a respeito do povo de Israel para que venhamos a condená-lo, mas para que nós venhamos a perceber aquilo que nós também fazemos na nossa vida. Foi um povo que presenciou provisão, milagres a favor deles, e assim mesmo desviaram o seu coração. Nós também temos experimentado de provisão de Deus e temos desviado o nosso coração. Nem sempre nós estamos
com o nosso coração cheio de alegria, cheio do Espírito Santo. Ou seja, nós temos oscilado a nossa vida espiritual com o Senhor. Então, irmão, uma coisa que também eu quero perguntar a nós mesmos: qual é o motivo da minha inconstância? Então nós precisamos entender, irmãos, que no capítulo 19, Deus ele torna o povo reino de sacerdote. Então, ou seja, o que é que eu preciso entender? Deus ele não estava fazendo um reino com sacerdotes, ele estava fazendo reinos de sacerdotes, ou seja, todos ali eram sacerdotes de Deus. Ou seja, era um reino, eles eram rei, mas eles também eram sacerdotes. Você não vê essa verdade somente em Êxodo 19. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 9, Pedro também vai falar isso. E nós fomos eleitos e nos tornamos reinos e sacerdotes. Em Apocalipse também vai ser dito isso, que o Senhor ele nos comprou com o seu sangue e nos fez reis e sacerdotes. Todos nós somos feitos reis e sacerdotes. Ou seja, irmãos, não existe esse negócio de nós sermos cadeirantes, ou seja, somente vimos todos os domingos e ouvimos a palavra simplesmente, entendeu? Não existe esse negócio. É claro que existe uma bênção em você estar aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, recebendo a palavra, mas não é o propósito final de Deus na sua vida. Ele quer que você exerça o sacerdócio de Deus. Existe algo além dos domingos que você venha ao culto, entendeu? Então nós precisamos ter esse entendimento, irmãos, que nós fomos feitos reinos e sacerdotes. Você é rei, mas você também é sacerdote. Amém? Então, irmãos, nós falamos na semana passada que nós estávamos falando de unidade. Comentei, compartilhei com os irmãos, foi compartilhado nas células, só não, acho que não no evento ponte, porque foi uma palavra evangelística, né? Mas o que é que nós precisamos entender? Pedro vai dizer que nós somos essas pedras vivas para que nós venhamos a estarmos encaixadas nesse edifício, mas também nós somos trabalhadores nesse edifício. Então nós estamos ali para trabalhar, para servirmos na edificação da igreja. Então nós falamos sobre isso. Então eu voltei a falar para que nós venhamos a entender que no momento em que Deus falou, irmão, com o povo, que eles seriam reis e sacerdotes, nós precisamos entender mais uma vez, nós não estamos construindo, mais uma vez falando, nós não estamos construindo um edifício com sacerdote, mas estamos construindo esse edifício de sacerdote, onde todos são construtores, todos estão ali trabalhando, servindo, mas também são sacerdotes na casa de Deus. Então no capítulo 20, agora você passa para o capítulo 20, na verdade voltar, quero poder resumir o capítulo 20 para que nós possamos ler o verso 18 ao 19. Então o que é que acontece? No capítulo 19, Deus ele faz essa aliança com o povo. Vocês são propriedades peculiar minha, vocês se tornarão reis e sacerdotes. Aí no verso 20, o Senhor diz o seguinte, capítulo 20 na verdade, não verso 20, capítulo 20. O que é que Deus ordena a Moisés? Moisés, o povo agora são sacerdotes. Moisés, prepara o povo, porque eu vou falar com o povo. Irmãos, o que é que aconteceu? A palavra de Deus conta que quando Deus ele desce, né, com essa coluna de fogo, o monte ele começa a tremer. O monte começa a tremer e a voz de Deus, a palavra vai dizer que soava como voz de muitas trombetas. Olha só. Se eu falo grosso, imagine Deus. Pelo menos eu não estou falando de falar grosso, mas de ser alguém firme naquilo que está dizendo. Então, estava acontecendo isso. O Senhor estava falando com o povo, o monte estava fumegante e o monte tremia. O povo começou a ficar espantado, irmão. O povo começou a ouvir a voz do Senhor de longe. Eles começaram a ouvir a voz do Senhor de longe. E depois o que é que o povo fez? Assim, Moisés, que Deus não venha falar conosco, que você vá, fale com Deus e depois você repassa para nós aquilo que Deus disse. É isso que o povo diz. Então vamos ler aqui no verso 18 de Êxodo capítulo 20, diz assim, ó: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que nós não venhamos a morrer. Ou seja, o povo, irmão, já não queria mais falar com Deus. Olha só, como é que o povo ele foi feito sacerdote e o povo não queria falar com Deus?
E eu não vou dizer o pior, mas se você for olhar, ele diz assim, ó: Moisés, vai você falar com Deus. E eles tinham um entendimento, irmão, de que se eles fossem falar com Deus, eles morreriam. Olha só, entenda o que o povo está dizendo. Ele está dizendo assim, ó: Moisés, eu não quero morrer. Assim, o povo sabia que se Deus falasse com eles, eles iriam morrer. Então, fala assim: Moisés, vai lá, morre no nosso lugar e traz a palavra de Deus para nós. Ou seja, irmãos, então o que nós precisamos entender aqui? Que não é diferentemente, muitas vezes, de nós. Ou seja, muitas vezes nós queremos que a nossa liderança venha morrer semanalmente. Aí você diz: irmão, meu líder morre lá toda semana, mas traz uma palavra poderosa para nós nos domingos. Traz uma palavra poderosa no sábado para as células. Então muitas vezes nós temos esse entendimento. Nós não queremos expormos a isso, temendo. E nós falamos assim: não, então vai lá, morre no nosso lugar todos os dias, mas traz algo da parte de Deus para que nós venhamos a nos alimentarmos. Então era como se o povo estivesse dizendo isso. Então muitas vezes nós também temos essa atitude. Nós não queremos buscar o Senhor, nós não queremos nos relacionar com o Senhor, nós queremos que o nosso líder, a nossa liderança faça isso no nosso lugar. Então, irmãos, duas coisas que nós precisamos entender. Eles tinham um entendimento, isso não era errado, de que se Deus falasse, eles iriam morrer. E eles mandaram Moisés a falar com o Senhor. O que é que estava acontecendo? Eles estavam desprezando o seu sacerdócio. O povo, eles estavam desprezando o sacerdócio, aquilo que Deus tinha chamado eles para ter o privilégio de se relacionar com Deus. Então, irmãos, outra coisa que eu quero que nós venhamos a atentarmos é no caso de Deus falar algo, ou seja, o povo não estava errado. O povo, ele não estava errado de achar isso era uma verdade, de que no momento que Deus estivesse falando, eles poderiam morrer. Ou seja, irmãos, nós somos sacerdotes. Nós precisamos, nós devemos nos adentrarmos ao Senhor. Precisamos ter essa intimidade com o Senhor. E eu quero dizer algo para você, que no momento em que o Senhor fala na sua vida, coisa irá morrer na sua vida. Ou seja, no momento em que Deus falar, vai ter coisas que você vai começar a abrir mão. Quando Deus começar a falar, eu não quero trazer medo ao seu coração, medo de Deus, mas reverência a Ele, respeito ao Senhor. Mas no momento em que Deus falar com você, vai ter coisas na sua vida, irmão, que você vai começar a abandonar essas coisas. A idolatria ao dinheiro, ao trabalho, aqueles vícios pornográficos, vai ter que começar a deixar de lado, entendeu? Irmãos, tem coisas que nós escondemos da nossa liderança e dos nossos pais, mas, sabe, você tem escondido de nós que somos pessoas falhas, mas você tem praticado algo que o céu está vendo, entendeu? Porque Deus, Ele está dentro de você, que quando o Senhor Ele falar na nossa vida, vai ter coisas que nós vamos ter que abandonar, vai ter coisas que nós precisamos deixar de lado e começar a responder o chamamento de Deus. Então, irmãos, o povo, ele temeu a voz de Deus, então eles não queriam tratar com ele não queria tratar com o Senhor pessoalmente. Então eles pediram a Moisés para fazer isso nos seus lugares. Então eles estavam desprezando o sacerdócio. Muitas vezes nós temos desprezado isso, por isso que nós temos tido uma vida inconstante, oscilando o nosso relacionamento com Deus. Então, irmão, esse tem sido o pensamento de muitas pessoas, né? Tem sido o nosso pensamento e as nossas atitudes. Nós não queremos nos relacionar, mas nós queremos que a nossa liderança se relacione e venha trazer a palavra de Deus para nós, onde nós podemos ter o privilégio de nos adentrarmos à presença de Deus. Nós somos sacerdotes. Então, irmãos, nós não somos uma igreja, nós não queremos uma igreja clerical. Eu não quero que você também despreze a sua liderança. Eu não quero que você venha desprezar a sua liderança. Eu não preciso de você, eu mesmo posso buscar o Senhor. Não, eu não preciso da minha liderança. Por quê? Porque no momento em que você está passando por situação difícil e você chama a sua liderança para lhe aconselhar e orar com você, você está honrando a Ele. Nós precisamos honrá-lo, sim. Mas, irmãos, o entendimento que nós precisamos tirar da nossa mente, esse entendimento errado, é de achar que a nossa liderança tem mais Deus do que nós. Não existe crente que tenha 20% de Espírito Santo, nem 40% e nem 70%. Vocês foram revestidos plenamente do Espírito Santo.
Então, o Espírito Santo, ele habita em nós simultaneamente, ou seja, é o mesmo Espírito, completamente habitando dentro de você. Não é o Espírito Santo com um pé esquerdo dentro de você e o outro fora não, querendo pular fora não. É 100%, ou seja, irmão, nós só conseguimos entrar na presença de Deus se nós tivermos esse entendimento que nós temos o Espírito Santo plenamente habitando em nós. Isso é uma verdade, entendeu? Então não existe alguém que tenha mais Deus do que outro, não. É claro que aqueles que buscam mais do Senhor, eles são pessoas que são ungidas, e quanto mais se aprofundam, são pessoas que realmente são abençoadas. Mas ao mesmo acesso que um tem, o outro também tem. Nós fomos feitos sacerdotes de Deus. Então, irmão, nós precisamos nos achegar a Ele como sacerdote. Então, irmãos, muitas vezes quando nós não temos essa disposição de buscar ao Senhor, eu não quero te ofender, mas eu quero ser alguém que é realista. Quando nós evitamos esse relacionamento com Deus, irmãos, é porque nós somos preguiçosos ou ainda há idolatria na nossa vida. Então essa é uma verdade. Essa é uma verdade. Se nós temos oscilado esse relacionamento, é porque nós temos tido preguiça. O irmão tem falado de cansaço, isso é normal. É claro que nós temos o nosso limite do nosso corpo. Muitas vezes nós não temos essa disposição, mas quando o cansaço é todo dia, irmão, é preguiça mesmo. E também existe essa idolatria. Muitas vezes nós temos idolatrados, irmãos, e ainda nós temos um coração idólatra. Quando nós não temos essa disposição, somos pessoas que evitamos o tempo todo ter esse relacionamento com Deus. Aí o que acontece? Aí vem os problemas, né? Problema familiar, né? Vem problemas com irmãos, até porque Deus vai dizer que no mundo tereis aflições. Então eu não estou contrariando a palavra de Deus, mas irmãos, a mensagem que eu quero passar para vocês é o seguinte, é que quando nós estamos nutridos com a palavra de Deus, quando nós entramos no secreto, irmãos, com Ele, ou seja, quando nós temos a intimidade com Deus, os problemas, eles podem vir, e eu vou dizer mais uma coisa, eles vão vir mesmo. Você pergunta, irmãos, então você afirma isso com base no quê? Irmãos, Hebreus, no capítulo 4, verso 16, vai dizer assim, acheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Ou seja, o diabo o tempo todo ele está esperando oportunidade, situações ali para aproveitar aquela situação e nos tirarmos dessa paz, desse descanso. Então é o seguinte, irmãos, os problemas podem vir, eles virão. Enquanto você estiver nesse mundo caído, vai vir situações sobre a sua vida, tentações, problemas sobre a sua vida. Então eu não estou dizendo que quando você se relaciona com Deus, isso some, não. Eu não estou dizendo que quando você passa a estar do lado de Deus, o diabo, ele não vai estender um tapete vermelho para você, não. Para você desfilar e cheio de glória, não. O diabo, ele vai te resistir. E Pedro, ele vai dizer, Pedro no capítulo 5, verso 8, ele vai dizer que o diabo, irmãos, ele anda ao nosso derredor como um leão, bramando, rugindo, buscando alguém que ele possa tragar, devorar, estraçalhar. É isso que nós precisamos ter esse entendimento. Olha só o que é que vai dizer Pedro 5,8: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Ou seja, irmão, eu volto a dizer que quando nós estamos em um relacionamento diário com Deus, as circunstâncias, olha só, as circunstâncias elas podem até vir sobre a minha vida, sobre a sua vida, mas você permanece firme. Quando você tem um relacionamento diário com Deus, as circunstâncias vêm sobre a sua vida e você permanece firme. Quando você tem um relacionamento diário com Deus, o diabo ele pode bramar, ele pode espernear, mas você não sai do descanso, porque você tem tido uma vida diária com Deus. Você tem se fortalecido na presença dEle. Por que você não sai do descanso? Porque você tem feito de Deus a sua habitação. Você tem feito de Deus o seu refúgio. Então é isso que nós precisamos termos convicção, irmãos. Uma coisa que nós precisamos termos entendimento também é que quando nós não exercemos esse sacerdócio, o que é que está acontecendo? Você está desprezando o sangue de Jesus. Por quê?
Porque é por meio do sangue de Jesus que você recebeu essa autoridade. Você recebeu a autoridade dada por Deus por meio do sangue. No momento que você não exerce esse sacerdócio, quando você evita o relacionamento com Deus, você está desprezando o sangue de Jesus. Você está desprezando o sangue de Jesus na sua vida. Irmãos, esse mesmo sangue que livrou os primogênitos, esse mesmo sangue que lhe purificou, que lhe libertou e lhe comprou de volta para Deus, é o mesmo sangue que nós temos desprezado quando nós não exercemos esse sacerdócio. Irmãos, Jesus, ele vem e toma o nosso lugar para nos darmos novamente esse acesso ao Pai. Olha só o privilégio. Irmãos, nós não poderíamos achegar ao Senhor, nós éramos inimigos de Deus. Jesus vem, ele toma o nosso lugar para nos dar novamente esse acesso por meio do seu sangue. Como eu disse no início, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus, ele nos dá esse acesso para que nós venhamos a termos esse acesso ao Pai. E para que nós venhamos, irmãos, também termos um relacionamento com o nosso próximo. Deus disse o seguinte, olha só o mandamento do Senhor: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. E vai dizer o seguinte, segundo mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, irmãos, Jesus, ele veio para resolver a nossa vida de cruz. E nós precisamos viver uma vida de cruz. Que vida de cruz é essa? Primeiro, o Senhor veio para resolver, Jesus, ele veio para resolver a nossa vida com Deus, uma vida vertical. E ele veio para resolver a nossa vida horizontal, que é um relacionamento com o nosso próximo. Ou seja, irmãos, não adianta eu estar na minha casa conversando com os irmãos e dizer assim: irmãos, eu preciso de um jeito para que nós venhamos para que eu venha a tratar algumas situações que estão pendentes. Ou seja, eu tratar algo com alguém ou com alguma coisa, o meu trabalho, o meu patrão. Não adianta eu simplesmente pensar dessa maneira. Por quê? Porque aquilo que vai sustentar a minha vida horizontal vai depender muito da minha vida vertical com Deus. Porque a minha vida horizontal, ela é sustentada pela vida vertical com o Senhor. Se eu não tenho uma vida diária de relacionamento com Deus, vai ser inútil eu tentar viver uma vida com o meu próximo. Vai ser algo que vai ser penoso viver com o meu próximo. Ou seja, no momento em que eu tenho essa vida diária com Deus, Ele pode sustentar essa vida horizontal. Ou seja, irmão, o que é que eu quero dizer com isso? Que os meus problemas, relacionamento com alguém, com um irmão, na minha família, com enfermidade, eu só vou ter êxito nesse relacionamento quando eu tenho esse relacionamento primário com Deus. Então é isso que eu preciso entender. Então eu preciso ter esse relacionamento primário com o Senhor para que minha vida horizontal, para que nós venhamos a ter uma vida uns para com os outros com amor, vai contar muito com essa vida vertical. Amém? Todos estão entendendo? E uma das coisas que eu quero dizer, irmãos, é o seguinte: que quando o povo ele resistiu, o chamamento de Deus, aquilo que Deus tinha determinado na vida deles, que eles seriam sacerdotes, o que é que aconteceu? O que é que Deus fez? O que é que Deus fez? Não mais o povo se tornaria sacerdote. Olha só, o Senhor ele escolheu uma tribo para se tornar sacerdote. Foi a tribo de Levi. E nem foram todos os levitas que se tornaram sacerdotes. Ou seja, foi uma família. A família de Arão foi escolhida para ser uma família sacerdotal. Ou seja, não era a questão de se tornar sacerdote. Você não se tornava sacerdote, você nascia sacerdote. Se você nascesse na família de Arão, você nascia sacerdote. Ou seja, não era se tornar, mais nascer. Ou seja, era algo que era filial. Não de se afiliar a alguma coisa, mas de realmente ser filho. E eu quero te dizer algo. Você nasceu na família de Jesus.
Você nasceu na família do sumo sacerdote, segundo a genealogia, não dos levitas, mas de Melquisedeque. Ou seja, em Hebreus, se eu não me engano, no capítulo 7 vai falar da história de Melquisedeque. Ele era não somente sacerdote, mas ele era rei. Ou seja, ele já servia ao Senhor antes da lei. Veio antes dos levitas, como ele também veio antes da lei. E eu quero te dizer mais, que os levitas, irmãos, eles deram o dízimo a Melquisedeque. Como? Por meio de Abraão, seu pai. Pai de Isaac e Jacó, e vem as tribos ali, as famílias de Jacó. Abraão deu o dízimo a esse sacerdote Melquisedeque. Então nós não nos tornamos sacerdote, nós nascemos sacerdote. Se você é alguém que nasceu de novo, você nasceu na família sacerdotal. Então você é sacerdote porque você nasceu nessa família. Isso é bênção. Isso é bênção na nossa vida, irmãos. Isso é maravilhoso, nós temos esse entendimento de que nós somos sacerdotes porque nós nascemos na família de Deus. Eu quero falar algo para você. Lá em Levítico, agora abra lá em Levítico, no capítulo 6. Levítico, capítulo 6, verso 12. Temos lido bastante o Antigo Testamento, mas com luz no Novo. Diz assim, olha só. Verso 12, capítulo 6. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Ou seja, irmãos, Deus ele está dizendo que o altar estará sempre aceso, o fogo do altar estará aceso. E eu quero te dizer algo: o nosso trabalho, o nosso dever como sacerdote é todos os dias levar lenha para esse altar, para que esse altar venha permanecer aceso. E o que é a lenha? É a nossa vida devocional todos os dias com Ele. É a nossa vida devocional com o Senhor, irmãos. É a nossa vida diária com Ele. Essa é a lenha que nós colocamos todos os dias no altar do Senhor. Como é que eu tenho essa vida devocional? Eu começo entrando no secreto. E eu começo a buscar o Senhor, adorar o Senhor. E aí eu começo a trazer para o secreto, que é o meu momento de intimidade com Ele. Eu começo a trazer os meus pensamentos. Eu começo a trazer todas as minhas emoções para dentro desse quarto. Eu vou ilustrar quarto, mas pode ser em qualquer ambiente. É o meu trabalho. Lá no meu trabalho é algo que é sobrenatural que acontece. Então, irmãos, você começa a adorar o Senhor, secreto. Você começa a trazer seus pensamentos, porque nós tendemos a estarmos orando, mas nosso pensamento está longe. Nossas emoções estão pensando outra coisa, nós orando, nossas emoções estão lá longe. Começamos a trazer isso. Precisamos trazer, irmãos, para lá. E precisamos uma coisa também, irmão, discernirmos que a nossa vida com Ele, nós não devemos substituir o nosso tempo com Deus em fazer coisas para Ele. É totalmente diferente. Ou seja, eu quero te dar o exemplo de Marta e Maria. Aquele momento em que Jesus estava lá, qual era a parte mais importante? Adorar o Senhor. Mas o que é que Marta estava fazendo? Fazendo algo para Deus. Ou seja, nós precisamos discernirmos isso, porque nós iremos focar em fazer e nunca tirar um tempo para o Senhor. Eu só consigo servir aos irmãos, eu só consigo servir à igreja, eu só consigo me doar o meu tempo, a minha vida para as coisas de Deus. Eu só consigo fazer isso de maneira sacrificial, irmãos, quando eu primeiramente recebo do Senhor, quando eu entendo e recebo o sacrifício de Deus sobre a minha vida, para que eu possa me sacrificar aos meus irmãos. E aí eu faço com excelência. Por quê? Porque se eu não tenho essa intimidade com Deus, esse momento de nos relacionarmos com Deus primeiramente, eu não vou fluir em servir a Ele, servindo aos meus irmãos. Então o que é que eu preciso fazer também? Depois que eu tenho esse momento de meditação, de discernir a presença de Deus, porque não é sentirmos a presença de Deus, mas é Deus sentir a sua presença naquele lugar.
Entendeu? É isso que nós precisamos entender. Deus sentir a sua presença lá. Não é você sentir a presença de Deus, Ele está lá, você crê que Ele está lá, mas Deus quer sentir a sua presença no secreto. E depois disso, Deus começa a falar comigo. Como? Por meio da palavra escrita. A palavra escrita de Deus é Deus falando conosco. Então eu preciso o quê? No momento de adoração, eu entrar e me aprofundar na palavra de Deus. E depois eu começo, depois que Deus fala comigo, por meio da sua palavra, o que é que acontece? Eu começo a ministrar o meu coração. Começo a meditar e começo a ministrar o meu coração aquilo que Deus diz. E eu quero te dizer algo, que a vontade de Deus, irmãos, é que nós venhamos, como eu disse semana passada, venhamos a experimentar do amor de Deus, que nós venhamos a experimentar do amor de Deus e a expressar o amor de Deus na nossa vida. Como? Amando os meus irmãos. Essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, Paulo vai dizer também, irmãos, é que o amor uns para com os outros aumente, para que nós possamos vivermos em santidade, que nós possamos vivermos em paz, em comunhão uns com os outros, em unidades uns com os outros. Aí eu começo a entender, nossa, essa é a vontade de Deus, Deus está falando isso para mim. E aí eu começo a ministrar meu coração, Senhor, eu não consigo amar meu irmão ainda, eu não consigo amar todos os irmãos, eu consigo amar aqueles que me agradam, mas aqueles que têm pensamento diferente eu não consigo amar. Eu tenho um recha com um determinado irmão da minha célula, eu tenho resistência à minha liderança, meu líder fala e eu fecho o coração, em vez de eu abrir o meu coração para ele. Mas Senhor, eu não quero mais viver dessa forma. Eu quero amar todos os meus irmãos, não somente alguns, mas todos os meus irmãos. Eu quero poder honrar a minha liderança, Senhor. Eu quero que o amor do Pai aumente na minha vida e eu possa expressá-lo na minha vida, amando os meus irmãos, para que a igreja possa experimentar de unidade, amando uns aos outros. Esse amor continue aumentando uns para com os outros. E aí eu começo a ministrar. Por quê, irmãos? É Deus falando conosco. É Deus liberando a sua palavra para nós. Por quê, irmãos? Nós sabemos que o povo se tornou sacerdote, e nós somos sacerdotes porque nós nascemos na família sacerdotal, a família de Jesus, somos sacerdote. E aí, irmãos, Deus fala conosco. Trouxe uma ilustração, não é perfeito. Quando eu chego do trabalho cedo, então eu sempre chego antes do meu filho sair para a escola, chego 6h30. Então o que é que eu faço? Cauê, que é o meu terceiro, chama o teu irmão para ele se levantar para ir para a escola. E aí ele vai, ele resiste. Preguiça, manda o menino sair, deixa eu dormir um pouquinho mais. E aí o que é que acontece? Aí ele vai a segunda vez, o pai está chamando, mandando levantar, levanta para ir para a escola, ele resiste. Terceira vez, vai lá, ele resiste. Aí eu falo, levanta que eu estou mandando você se levantar agora para ir para a escola. Aí, irmãos, o sono vai embora, a preguiça, parece que o fardamento dele parece que teletransporta no corpo. Em 2 minutos o menino já está lá fora. Em 2 minutos o menino já está lá fora para tomar o café e ir para a escola. O que é que eu quero dizer com isso? Irmãos, tem pessoas que são enviadas da parte de Deus para falar na sua vida. Diz assim, irmão, perdoa fulano. Irmão, larga esse coração amargurado, irmão. Irmão, abandona esse pecado. Então Deus está enviando, Deus está mandando. Até que, quando você resiste, aí Deus fala. Vai dizer assim, ó, como está lá escrito: se você não perdoar o seu próximo as suas ofensas, eu não te perdoarei. Deus vai e fala isso. Aí vocês, nossa, como assim? Como é que eu fui perdoado e Deus não vai me perdoar? Irmãos, quero te dizer algo. Quando Deus fala isso, quando você não libera o perdão, você mais uma vez está desonrando o sangue. Por quê? Porque o sangue de Jesus perdoou todos os pecados, e eu quero dizer que o seu foi incluso. E no momento que você não perdoa o seu irmão, você está se achando perfeito e desvalorizando aquilo que Deus fez. Então Deus não pode te honrar. Então eu também não te perdoo. Você está desvalorizando aquilo que eu fiz. Então Deus vai falar, irmãos. No momento que Deus fala, o povo de Israel tremeu. O monte tremeu. O povo ficou atemorizado. Essa é a voz de Deus. Não para que você tenha medo, meu tempo todo se escondendo de Deus, mas para que você tenha reverência a esse Deus. O Senhor fala, e aí o que é que acontece? Muitas vezes nós queremos resistir. Vou fazer isso, mas faço depois. É isso que eu quero dizer aqui. No momento em que você
faz isso, você está desonrando ao Senhor. E, irmãos, nós não devemos desvalorizar aquilo que Cristo fez. Olha só, algo que eu falei bem no início, antes de nós cantarmos o primeiro louvor, e a gente vai encerrar agora mesmo, é o seguinte, que o povo, ele foi feito sacerdote, mas Deus tinha dado uma ordem a Moisés, que o povo não suba, não venha subir o monte, porque se subir vai morrer. Se o povo subir vai morrer. Então o povo não podia subir a esse monte. O que é que aconteceu? Há 2000 anos atrás, houve um homem que pegou o madeiro, subiu a esse monte, chegou diante de Deus lhe representando e morreu no nosso lugar. E aquilo que o povo de Israel não podia fazer, hoje você tem acesso a esse trono, não de juízo, mas de graça. O trono de graça. Hoje você tem esse acesso. Você pode subir ao monte, porque hoje você recebeu esse acesso. Então, irmãos, que nós venhamos a receber essa palavra, que nós venhamos a termos uma vida constante com Deus. Não despreze, porque no momento que você despreza, você está desprezando aquilo que Cristo fez ao seu favor. E que nós venhamos a exercer na nossa vida diária essa vida de sacerdócio, irmãos. Amém?